Nós trabalharemos um áudio de um nativo alemão aqui e eu peço a você que coloque um fone de ouvido. Você vai ouvir o áudio na velocidade natural e é bem possível que você não entenda absolutamente nada, tá? Ou talvez 5%, 10%, mas eu te garanto que ao final desta aula, com o método e a base que nós já construímos em você nesses últimos dias, né, nessas duas últimas aulas, você sairá desta aula entendendo este áudio por completo, não só o áudio, mas também conhecendo todas as estruturas de frases que nós temos nele. Isso, o áudio em si também gera o fator de contextualização, que impede que você se esqueça, dificulta o esquecimento daquilo que você aprendeu. Pois, como eu disse, aprender com coisas aleatórias, avulsos, tópicos avulsos de idioma, não produz fluência. Se isso funcionasse, teríamos muitas pessoas saindo das escolas ou de muitos outros cursos falando o idioma alemão. Então agora coloque o seu fone de ouvido, que eu vou colocar o áudio, é um áudio de 50 segundos. Depois você conta na comunidade quantos % você entendeu do áudio antes da aula, no começo, agora, e quantos % você entendeu no final. Não se preocupe se você não entender nada. Eu te garanto que ao final desta aula você entenderá pelo menos 80%. Editor, coloca o áudio pra gente. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Simmer. Ich bin 51 Jahre alt, Schauspieler, Regisseur, Lehrer, Clown mitunter. Ich arbeite momentan virtuell, wie die meisten von uns, schreibe an einem Master auf der Universität und bin in Wien hauptsächlich zu Hause. Ich unterrichte sehr viel, weltweit. Ich war lange Zeit in Südamerika. Ich kann daher auch ein wenig Spanisch und Portugiesisch, das Portunhol, das ist also eine Art Fantasiesprache. Bom, agora que você escutou o áudio, talvez você esteja pensando, meu Deus, será que eu vou chegar ao final desta aula entendendo 80%, 90% ou 100% deste áudio, mesmo sendo de nível 0 na língua? E eu te garanto, você vai. Aqui do lado você vê o script do áudio, nós vamos estudar cada uma dessas estruturas. E para isso, além do meu recurso aqui que você já conhece, eu tenho uma outra ferramenta que me deixou muito conhecido na internet, inclusive, que é a minha lousa animada, que está aqui embaixo. Nela nós iremos trabalhar a morfologia do idioma alemão para que tudo fique muito claro para você. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à nossa aula prática. Hoje você vai aprender pelo menos o que você levaria 3 meses para aprender em qualquer outro lugar em uma aula. O nosso locutor, o alemão nativo, começa se apresentando, dizendo Mein Name ist Andreas Simmer. Ele usou uma estrutura bastante comum no idioma alemão para dizer o nome. Mein Name ist. Mein Name ist. Eu vou colocar na minha lousa animada a expressão em alemão e o guia de pronúncia abaixo. Mein Name ist. Nesta estrutura você apenas troca o nome e coloca o seu nome. Mein Name ist Rodrigo, por exemplo. Em seguida, ele disse a idade dele, usando a seguinte estrutura. Ich bin, eu sou, o número, a quantidade de anos, no caso aqui 51. Lembrando que os números em alemão, você não diz igual você diz no português. Em alemão, nada de dizer 51. No idioma alemão, você diz o contrário. É 1 e 50 na tradução literal, é claro. Então você pega o número 1, ein, vou colocar na animação aqui embaixo. Você pega o E, o conector, né? Você está dizendo 51, então ein und, e 50 em alemão, 50, 51. Ich bin 51 Jahre alt. A expressão Jahre alt significa anos de idade, semelhante à expressão years old no inglês. Ich bin 51 Jahre alt. E você utiliza esta expressão para dizer a sua idade no idioma alemão. Basta trocar o número. E ele segue dizendo algumas outras características, algumas profissões que ele exerce. Afinal, estamos diante de um áudio de nativo. Nada aqui foi construído de maneira perfeita.
Nada é muito perfeito no dia a dia. O alemão do dia a dia ele é sempre diferente daquilo que você aprende nos cadernos. E é isso que esse método resolve. E ele segue dizendo Schauspieler, Schauspieler. Schauspieler em alemão significa ator. Se nós dividirmos esta palavra ao meio aqui em minha lousa animada, do lado esquerdo nós temos a palavra Schau, que vem do verbo schauen, olhar, observar, estar olhando como um espectador. Spieler vem daquele que joga, daquele que atua. E esta palavra se originou do verbo spielen, jogar. Então nós temos o ator, aquele que atua. Schauspieler. Schauspieler. E ele segue dizendo a sua outra profissão. Regisseur. Regisseur. Esta palavra ela foi importada do francês. Você deve ter notado que a pronúncia dela tem um sotaque típico francês. Regisseur significa diretor. Então, na sequência, ele diz Lehrer. E esta palavra aqui se originou do verbo lehren, que significa lecionar. Logo, um verbo no alemão pode dar origem a substantivos. Se você ver uma palavra que é idêntica a um verbo, mas que está terminando com a letra R, é porque é um substantivo que se originou daquele verbo. No caso aqui, um nome, né? Professor, der Lehrer, o professor. E ele segue dizendo, Clown, mitunter. Clown em alemão é uma palavra que pode ser traduzida como palhaço, animador, humorista, depende do contexto. Eu, pessoalmente, aqui acredito que ele deva atuar com cinema ou teatro e, de fato, atue como palhaço em algum momento. Mitunter, esta palavrinha, quando aparece assim no meio de uma fala, significa às vezes, aqui ou ali, vai ou vem, vira e mexe. Mitunter. Tá? Então, aqui ele diz, Mein Name ist Andreas Zimmer, ich bin 51 Jahre alt, Schauspieler, Regisseur, Lehrer, Clown mitunter. E ele segue dizendo, Ich arbeite im Moment virtuell wie die meisten von uns. Esta frase gigante aqui pode parecer complexa no momento, mas você já começa com base nas últimas aulas, você já sabe que a primeira posição de uma frase é a pessoa, ich. Na posição 2 aqui, você vê que nós temos o verbo trabalhar, arbeiten, conjugado na pessoa eu, somente com a letra E no final. Ich arbeite, eu trabalho ou eu estou trabalhando. Moment, aqui, é um advérbio que significa no momento. Ele poderia ter usado aquilo que nós aprendemos nas aulas passadas, o der Zeit, mas existe esta palavra no idioma alemão, Moment. Ich arbeite, Moment, virtuell. Virtuell, em alemão, significa de maneira remota, no home office, tá? E neste caso específico, o V não tem som de F. Normalmente, a letra V no idioma alemão tem som de F, mas esta palavrinha aqui foi importada claramente do inglês. Ich arbeite, Moment, virtuell. Eu trabalho no momento de maneira remota. Wie die meisten von uns. Ampliando essa expressão em nossa lousa mágica, tá? Nós temos as seguintes palavras. Wie, que significa como. Die meisten, a maioria. Wie die meisten, a maioria. E eu recomendo fortemente que você vá anotando estas palavras em seu caderno, de preferência com o guia de pronúncia abaixo, para depois você aplicar aquele exercício da aula de número 1, de ler a frase em voz alta. Porque você deve se lembrar que nós trabalhamos, né, o nosso listening, a nossa fala e o exercício mental de pensar a frase. Nós pensamos a frase, entendemos a frase, falamos a frase e escutamos ela. São vários pontos que nós trabalhamos com este método. Então, ich arbeite im Moment virtuell wie die meisten von uns. No momento, eu estou trabalhando de maneira remota, como a maioria de nós. E ele segue dizendo, ele está continuando esta frase. Schreibe ein Master auf der Universität. Estou escrevendo, você vê que aqui ele está continuando a frase, apesar de que no nosso bloco
a frase está embaixo é porque não coube, tá? Mas ele não precisa, como ele está falando dele, ele não precisa colocar de novo a pessoa eu. É uma continuação. Ali, a palavra schreiben é o verbo schreiben, como você pode ver na lousa abaixo. Escrever, nós removemos o infinitivo, que são as letras E, N, e adicionamos a letra E. Schreibe, escrevo. Escrevendo, tá? Não tem gerúndio no alemão, não. Aquela história das letras I, N, G, no alemão não existe. Schreibe einen Master. Um trabalho acadêmico, um mestrado, uma espécie de TCC, tá? Na verdade, esta palavra ele encurtou. Nós temos a palavra Masterarbeit, né? Que é aquele trabalho de mestrado, de conclusão de curso, mas um nativo ele pode encurtar algumas palavras e einen Master é um trabalho de conclusão de curso, tá? É como se fosse um TCC do curso dele, do curso de mestrado dele, possivelmente. Então, ein Master, um trabalho de conclusão, uma tese auf der Universität, na universidade. Auf der Universität, na universidade, na faculdade que ele está fazendo, no curso superior de mestrado, provavelmente. No curso superior, no mestrado que ele possa estar fazendo. E depois desta frase, ele usou o conector und, que significa e disse o seguinte: und bin in Wien hauptsächlich zu Hause. Meu Deus, professor, o que significa este palavrão esquisito aqui no meio desta frase? Aqui ele está dizendo o seguinte: und significa e. Bin é a conjugação do verbo ser estar da pessoa eu. E estou. Eu sou ou estou. Und bin. E estou. In Wien, em Viena. Wien é Viena, capital da Áustria. Und bin in Wien, em Viena, hauptsächlich, principalmente, basicamente, hauptsächlich, preste atenção à pronúncia em nossa lousa animada. Hauptsächlich. Note que a letra S no alemão, quando vem antes de uma vogal, ela ganha o som de Z. Hauptsächlich. Principalmente, basicamente. Tá? Esta palavra pode ter traduções diferentes dependendo do contexto. Então, se você colocar ela no dicionário, muito provavelmente vão aparecer outros significados. Hauptsächlich. Basicamente, tá? Estou basicamente em casa em Viena, tá? E zu Hause é uma expressão pronta no idioma alemão que significa em casa. Zu Hause. Lembrando que o zu no alemão, a letra Z, tem som de TS. Zu Hause. Und bin in Wien hauptsächlich zu Hause. E estou basicamente em casa aqui em Viena. Aqui em Viena eu me sinto praticamente em casa, já deu para perceber que ele está em Viena no momento que ele grava este áudio, tá? Mas você já vai ver que com o que ele nos conta, ele roda o mundo viajando. E ele segue dizendo o seguinte: Ich unterrichte sehr viel weltweit. Eu. Unterrichte vem do verbo unterrichten, lecionar. Aqui ele está no infinitivo. Quando nós removemos as letras E, N, deixamos somente a letra E. Ich unterrichte, eu leciono, eu dou aulas. Sehr viel, muito, bastante, tá? É um quantitativo que indica em grandíssima quantidade. Parece o meu caso, eu dou muita aula de alemão. Sehr viel, sehr viel. E a palavrinha weltweit significa mundo afora. Vamos dividir esta palavra ao meio aqui em nossa lousa mágica, em nossa lousa animada. Do lado esquerdo nós temos Welt, tá? Acho que na tela final talvez vai sair do lado esquerdo ou direito. Weltweit. De um lado nós temos a palavra Welt, que significa mundo. Die Welt, o mundo. Weit, em alemão, significa longe. Ao unirmos essas duas, nós temos praticamente, na tradução literal, mundo afora. Weltweit. Weltweit. Mundo afora,
no mundo todo. Ich unterrichte sehr viel weltweit. Ich unterrichte sehr viel weltweit. Eu dou muita aula, eu leciono bastante mundo afora. Então ele é um professor universitário, provavelmente, que dá aulas mundo afora. E ele segue dizendo: Ich war lange Zeit in Südamerika. Ich war, eu estive, eu vivi, eu passei muito tempo. Nós aprendemos agora há pouco o verbo ser estar, né? Ich bin, eu sou, eu estou. Ich bin in Wien, eu estou em Viena. Se nós fôssemos dizer esta frase no passado, lá para trás, né? No passado que aconteceu, nós diríamos ich war, ich war. Então, você vê que o bin virou war, porque está no passado. Ich war lange Zeit. Aqui, essas duas palavras, a palavrinha lange significa durante muito tempo, por bastante tempo. Ich war lange Zeit. Eu estive durante muito tempo. E Zeit, em alemão, como você pode ver aqui, é do gênero feminino, die Zeit, tá? Die Zeit, o tempo. Lange Zeit, durante bastante tempo, uma expressão bastante útil para você anotar aí. Ich war lange Zeit in Südamerika. A palavrinha Südamerika nós podemos dividi-la ao meio. De um lado nós temos a palavrinha Süd, que significa sul. Süd, Sul, América, América. América do Sul, Südamerika. Ich war lange Zeit in Südamerika. Eu estive, passei muito tempo na América do Sul. E ele segue dizendo: Ich kann daher auch ein wenig Spanisch und Portugiesisch. Aqui, nessa frase, que a princípio parece uma coisa maluca, né? Talvez para você possa parecer algo muito complexo, ele está dizendo o seguinte: Ich significa eu. Kann é um verbo que significa poder no sentido de ser capaz. O verbo que deu origem a esta palavra é o verbo können no idioma alemão, que por sinal é um verbo modal, que precisa normalmente de um outro verbo para completar o seu sentido, mas não necessariamente em todas as situações, tá? Aqui nesta frase ele não precisou. Ich kann, eu posso, eu sou capaz de fazer algo. Ich kann, ich kann. A palavrinha daher, ela significa a partir daí. Vamos desmontar esta palavra aqui na nossa lousa, daher. Aqui nesta palavra, como nós estamos numa frase que está continuando uma história, o her no alemão sempre vai indicar K, her. O da, nesta palavrinha, e preste atenção que é até um nome engraçado, nesta palavrinha eu costumo dizer que ele é o representante oficial do contexto do que acabou de acontecer, tá? Por quê? Ele está dizendo literalmente o seguinte: e com isso, com base nisso, por conta disso ou a partir daí, eu sou capaz de falar o português e o espanhol, tá? Perceba que ele precisou de todo o enredo, de todo o contexto para usar esta frase com daher, tá? E de fato este é um elemento que você aqui você vê a prova real, prática, de que estudar de maneira aleatória não funciona. Porque se você pegar uma tabela de palavrinhas no alemão como esta e tentar memorizar, você não vai entender a aplicação delas, sem estar dentro de um contexto como esta pequena história que este alemão, possivelmente alemão, né? Ele, apesar de estar na Áustria, acredito que seja um alemão, que está dizendo para nós, tá? Então aqui nós estamos imersos dentro de um contexto, usando o sequencial evolutivo, porque você precisou ter uma base para chegar nisso também. Você passou pela aula 1, pela aula 2, você revisou o conteúdo da aula 1 na aula 2, então você aqui está usando os elementos do método, junto com o nosso método prático de ensino do idioma alemão, trabalhando todos os pilares da língua: a fala, pronúncia, a estruturação de frases, a compreensão. Tá legal? Então, nós temos na nossa frase Ich kann daher,
eu posso, a partir daí, com base nisso que ele acabou de nos contar, auch, também, auch em alemão significa também, ein wenig, essa expressão é bastante útil, tá? Ein wenig, um pouco de. Poderia ser também o ein bisschen, tá? Ein bisschen Spanisch und ein bisschen Portugiesisch, mas nós podemos usar os dois, ein bisschen oder ein wenig. Aqui ele está dizendo ein wenig Spanisch und Portugiesisch, um pouco de espanhol e um pouco de português. E uma dica que eu dou para você quando você se deparar, você estiver numa situação onde o alemão fale uma coisa que você não entendeu, mas ele está falando outras coisas e segue falando, isola aquilo que você não entendeu e foca na próxima frase, na próxima palavra. Porque se você ficar se concentrando naquilo que você não entendeu, você se confunde todo, se confunde toda e acaba perdendo todo o resto. Às vezes você poderia entender mais coisas, mas ficou focado naquilo que você não entendeu e aí você meio que tirou o trem do trilho, né? Você meio que perdeu a mão totalmente da coisa. Então ele diz, ich kann daher auch ein wenig Spanisch und Portugiesisch, das heißt Portunhol, tá? O famoso Portunhol, que é a mistura do espanhol com o português. E ele meio que justifica, das ist ja eine Fantasiesprache, tá? Das ist ja, isto é, claramente, o ja no meio de uma frase, muitas vezes ele não tem uma tradução, ele apenas reforça uma afirmação. Das ist ja eine Fantasiesprache. Eine Fantasiesprache, uma língua inventada, uma língua de mentira, uma língua fantasia que não existe, a mistura do português com o espanhol. Agora que nós estudamos este script, deste áudio, por completo, eu vou rodar o áudio mais uma vez e nós vamos acompanhar no texto. Você vai escutar com o seu fone acompanhando o texto e depois você vai escutar apenas o áudio. Eu garanto que depois de todo este processo, se você não tinha entendido nada do áudio, você vai entender pelo menos 50% dele. E olhando para trás, você verá quanta coisa, quanto você evoluiu em apenas 3 aulas, em apenas uma semana. Editor, coloca pra gente o áudio que nós vamos escutar a parte 2, a etapa 2, escutar o áudio lendo o script que nós acabamos de estudar. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Simmer. Ich bin 51 Jahre alt, Schauspieler, Regisseur, Lehrer, Clown mitunter. Ich arbeite momentan virtuell, wie die meisten von uns, schreibe an einem Master auf der Universität und bin in Wien hauptsächlich zu Hause. Ich unterrichte sehr viel, weltweit. Ich war lange Zeit in Südamerika. Ich kann daher auch ein wenig Spanisch und Portugiesisch. Das Portunhol, das ist also eine Art Fantasiesprache.